Descobri que minha esposa, aquela que era meu mundo inteiro, meu porto seguro, vinha-me traindo há 7 longos meses. A dor não foi apenas um choque, foi uma tempestade furiosa que apagou todo o resquício de confiança, todo pingo de amor, toda a visão do futuro com que um dia sonhamos. Cada dia se tornou um campo de batalha entre a raiva ardente e a exaustão esmagadora, entre a resignação fria e a esperança desesperada de perdoar. Eu me fechei, me afastei do nosso casamento silenciosamente, evitando confrontos, tornando-me um fantasma em minha própria casa. Então, da escuridão, surgiu um lampejo de esperança, Mónica, uma antiga paixão de anos atrás, que reacendeu sentimentos que eu pensava estarem mortos. Com ela, encontrei uma luz frágil que me impulsionou a encarar a verdade, encarar minha esposa e encarar os pedaços quebrados da minha vida. O que aconteceu em seguida não foi a promessa de cura. Foi um confronto devastador, repleto de lágrimas, súplicas desesperadas e as últimas palavras frias de um homem cujo amor havia morrido. Esta jornada, aquela que eu nunca quis fazer, é de dor e honestidade crua, forçando-me a reconstruir a partir de um lugar onde eu nunca imaginei que estaria. Antes de começarmos, diga-me nos comentários, de onde você está assistindo. Quero saber a sua opinião. Agora, acomode-se, porque esta é a minha história. Uma história de amor, traição, desilusão amorosa e da força necessária para seguir em frente. Há um momento em que o seu mundo inteiro desmorona, não com um estrondo, mas com um peso silencioso e sufocante que pressiona seu peito até você mal conseguir respirar. Esse momento chegou para mim inesperadamente, envolto em silêncio e traição. Descobri que minha esposa estava me traindo há 7 meses. 7 meses de segredos, mentiras, momentos roubados, escondidos atrás das paredes do lar que um dia construímos juntos. Não foi um confronto dramático. Sem gritos, sem brigas explosivas, apenas a evidência sutil, mas inconfundível, que destruiu tudo, mensagens que eu não deveria ver, ligações que ela encerrou rapidamente quando entrei na sala, a distância em seus olhos que de repente fez sentido. As noites que passei revivendo nossas memórias. Me perguntando onde eu havia deixado passar os sinais, duvidando de mim mesma, sentindo como se estivesse me desfazendo fio por fio. O que mais me machucou não foi apenas o ato em si, mas a aceitação silenciosa que senti dela, como se ela já tivesse desistido de nós muito antes de eu perceber. No entanto, o que realmente me destruiu foi saber que nossos filhos estavam presos nessa tempestade, com suas risadas inocentes alheias às fraturas sob a superfície, enquanto eu carregava esse segredo insuportável como uma corrente pesada em volta do meu coração. Durante aquelas noites sombrias, minha mente era um campo de batalha. A raiva me invadia como um incêndio, deixando cinzas de desespero em seu rastro. Como ela ousa fazer isso, nós? Para a nossa família. Mas, entrelaçada àquela fúria, havia uma tristeza crua e dolorosa que ameaçava me engolir por inteiro. Eu estava me afogando em um mar de confusão, amor e ódio se chocando como ondas em uma tempestade implacável. Tornei-me uma sombra na minha própria casa, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Parei de compartilhar refeições com ela, parei de responder aos seus olhos quando ela olhava na minha direção. Mantive distância até dos nossos filhos, com medo de que meu tormento transbordasse e envenenasse o mundo deles. Amigos me procuraram, Mark, meu amigo mais antigo desde a faculdade, ligava com frequência, tentando me ancorar de volta à realidade. A voz dele era uma das poucas coisas que me mantinham ancorada quando eu não queria nada mais do que desaparecer completamente. Mark foi meu conselheiro e minha tábua de salvação. Em uma noite particularmente sombria, lembro-me de lhe dizer, entre lágrimas sufocadas, como se reconstrói quando a fundação se foi. Quando a pessoa em quem você mais confiava se revela um estranho com uma vida secreta. Sua resposta foi simples, mas penetrante: você não reconstrói esquecendo. Você reconstrói encarando a verdade, por mais dolorosa que seja. Encarar essa verdade significava confrontar o insuportável. Que a mulher que eu pensava compartilhar meus sonhos, meus medos, meu futuro, estava vivendo outra vida, uma vida que eu nem sequer era convidado a compreender. E, no entanto, mesmo enquanto eu me afundava na raiva e na tristeza, uma pequena parte de mim ainda buscava um significado, algum tipo de explicação que pudesse dar sentido a esse caos. Depois, havia o peso esmagador da responsabilidade, as crianças. Nossos filhos, cujos olhos brilhantes me olhavam em busca de segurança e amor, enquanto, sem saber, estávamos no meio de um campo de batalha em ruínas. Passei incontáveis horas tentando protegê-los das consequências, mas até eu conseguia ver a confusão e a dor brilhando em seus rostos. O mundo deles havia mudado, assim como o meu, e eu sabia que precisava ser a única forte o suficiente para mantê-lo unido. Era uma estrada solitária. Sozinho em meus pensamentos, eu me questionava se a confrontava, ou simplesmente ia embora. O silêncio entre nós ficava mais alto a cada dia. Nosso lar parecia estranho.
Memórias que antes traziam alegria agora me apunhalavam como facas, jantares repletos de risos substituídos por uma silenciosa evasão, os toques suaves e promessas sussurradas substituídos por indiferença e salas vazias. Mas em meio aos destroços, um fio de esperança surgiu. Um encontro inesperado que desafiaria tudo o que eu achava que queria e me forçaria a confrontar não apenas meu casamento desfeito, mas também o que eu realmente precisava curar. Chega um momento em que o peso insuportável da traição não permite mais que você fique parado. Quando a mágoa, as promessas quebradas e a confiança abalada se unem a uma verdade única e clara, o casamento em que você acreditava não é mais seu para salvar. Esse momento chegou no silêncio frio de uma casa que parecia mais um campo de batalha do que um lar. Depois de meses lutando contra a raiva, a tristeza e a descrença, cheguei a uma encruzilhada: continuar fingindo, continuar com a esperança ou finalmente tomar a decisão de deixar ir e retomar a minha vida. Escolhi o caminho difícil, o divórcio. Mas essa escolha nunca foi simples, ela veio carregada de dor, culpa, medo e uma série de perguntas sobre o futuro. Perguntas para as quais não havia respostas fáceis. O primeiro passo foi prático: encontrar um advogado, entender a legalidade e, aos poucos, desfazer os fios de uma vida em comum. Mas os documentos legais não foram a coisa mais difícil de encarar. Foi contar aos meus filhos. Seus olhos inocentes, seus corações confiantes, como explicar a eles que a família que tanto prezam está se desintegrando. Como confortá-los quando seu próprio coração está em pedaços. Lembro-me de uma noite em particular, quando me sentei com eles depois do jantar. Suas vozes tremiam enquanto perguntavam baixinho: mamãe e papai vão ficar bem? Eu queria muito dizer que sim. Mas, em vez disso, precisei ser honesta sem destruir ainda mais o mundo deles. Às vezes, os adultos não conseguem ficar juntos, mas a mamãe e o papai te amam muito e sempre estarão aqui para você. Essas palavras soaram pesadas, como uma espada de dois gumes, uma promessa e uma despedida juntas. Em meio a esse caos emocional, velhos amigos e familiares tornaram-se ao mesmo tempo tábuas de salvação e fontes de pressão. Minha irmã, Emily, era uma presença constante, oferecendo conforto, amor severo e distrações ocasionais. Ela me incentivava a priorizar meu bem-estar, lembrando-me: você não pode servir de uma xícara vazia. Mas também havia vozes me dizendo para me esforçar mais, ou dar a ela uma segunda chance. Essas palavras ecoavam dolorosamente, um lembrete de que nem todos entendiam a profundidade da ferida ou a escuridão que ela havia lançado sobre minha alma. Nas semanas seguintes, abandonei conscientemente o casamento pelo qual um dia lutei. Parei de puxar assunto, evitei espaços compartilhados e comecei a me preparar para a vida que levaria sozinha. O silêncio entre nós era ensurdecedor, repleto de acusações não ditas, arrependimento e uma exaustão mútua que nenhum de nós conseguia resolver. No entanto, por dentro, uma batalha se travava. Parte de mim se agarrava desesperadamente à esperança de que algo ainda pudesse ser salvo, de que talvez a mulher que eu amava antes da traição pudesse ser reencontrada. Mas cada vez que eu buscava essa esperança, ela escapava por entre meus dedos como fumaça, substituída pela dura realidade da dor, da confiança quebrada e da impossibilidade de realmente voltar atrás. Preparar-me para o divórcio não era apenas encerrar um capítulo. Era remodelar a minha identidade. Quem sou eu sem este casamento? Sem ela? As perguntas assombravam meus pensamentos até tarde da noite. Mas, em meio à incerteza, senti um lampejo de algo novo, uma pequena faísca de liberdade e autodescoberta que sussurrava: esta é a sua chance. Não será fácil, mas você pode reconstruir. E enquanto eu dava esses passos em direção à separação, um fio surpreendente e complexo começou a se entrelaçar na minha história. A lembrança, e eventualmente a presença, de Mónica. Ela emergiu não apenas como uma lembrança do passado, mas como um símbolo de possibilidade. Mas eu estava cautelosa: a linha entre cura e fuga, esperança e fuga, era tênue. Ainda assim, antes que eu pudesse explorar aquele frágil lampejo de luz, havia mais um confronto pela frente, um acerto de contas final com a mulher que havia destruído nossa família e as emoções intensas que ainda precisariam ser enfrentadas. Em meio aos capítulos mais sombrios da minha vida, quando a traição e a amargura se apoderavam do meu coração, o destino tinha um jeito estranho de reacender as brasas que eu pensava estarem mortas há muito tempo. Mônica, seu nome pairava no fundo da minha mente como uma melodia meio esquecida, uma lembrança de uma época em que a vida parecia mais simples e o amor parecia imaculado pela mentira. Nós nos conhecíamos anos antes do meu casamento. Antes do tipo de dor em que eu agora estava presa. Sempre houve uma química silenciosa entre nós, uma tensão carregada de e poderia ter sido. Mas a vida nos levou por caminhos separados, e nunca cruzamos essa linha invisível. Mónica se mudou e, com sua partida, aquele lampejo de possibilidade se dissipou em silêncio. Então, inesperadamente, ela reapareceu.
Era como se o universo conspirasse para colocá-la no meu caminho exatamente no momento em que meu espírito oscilava precariamente entre a desesperança e a necessidade desesperada por algo real. Nossos olhares se encontraram, e as palavras fluíram sem esforço, mais do que eu me lembrava. Ela não era apenas uma lembrança do passado, era um reflexo de quem eu já fui e de quem eu poderia me tornar novamente. Mas esta não era uma história simples de duas pessoas se reconectando. Mónica ouvia atentamente quando eu lhe contava tudo: a traição, os preparativos para o divórcio, a confiança quebrada. Ela não julgava. Em vez disso, respeitava meus limites e o processo doloroso pelo qual eu estava passando. Ela me disse que nunca havia se casado e que também carregava cicatrizes de perda e solidão, seu noivo morrer inesperadamente anos antes, deixando-a com feridas que ainda doíam. Essa vulnerabilidade compartilhada despertou algo frágil, porém profundo. Pela primeira vez em meses, senti-me atraído para fora da escuridão, não em direção à fuga, mas à esperança. Mas junto com esse lampejo de luz veio o peso da incerteza. Será que eu conseguiria me abrir para o amor novamente quando meu coração mal se mantinha? Seria justo com a Mónica, comigo mesmo, começar algo novo enquanto ainda estava enterrado nos destroços do passado? Meu mundo interior se tornou um campo de batalha de vozes conflitantes. A parte de mim que ansiava por conexão, ternura e compreensão guerreava com a parte que gritava cautela, medo de repetir erros, de atrair mais dor, de feridas não resolvidas sabotar qualquer chance de felicidade. E se eu estivesse apenas perseguindo uma ilusão para anestesiar a dor da traição? Nesse turbilhão, Mónica se tornou uma confidente discreta. Nossas conversas se estendiam noite adentro, borrando os limites entre amizade e algo mais. Conversamos francamente sobre o estigma dos relacionamentos de recuperação, sobre o julgamento de outras pessoas que poderiam nos considerar precipitadas ou imprudentes. Mónica entendia meu desejo de esperar até que o divórcio fosse oficializado, um limite com o qual ambas concordávamos firmemente, para proteger a nós mesmas e aos outros. Enquanto eu me mantinha distante do meu casamento fracassado, Mónica era uma presença constante. Paciente, compassiva, me encorajando a dedicar o tempo necessário para me curar completamente antes de começar um novo capítulo. No entanto, mesmo com a cautela como guia, meu coração me puxava para um futuro que eu não tinha certeza se merecia, ou se estava realmente pronto. Através dela, vislumbrei não apenas um novo relacionamento, mas uma chance de redescobrir o homem que eu era um dia, o homem que acreditava no amor, em segundas chances, na possibilidade de felicidade além da traição. Mas será que eu conseguiria abraçar essa chance sem me trair? Sem trair o amor que um dia existiu? Enquanto essas perguntas se agitavam dentro de mim, a vida continuava seguindo em frente. Os papéis do divórcio permaneciam fechados sobre a mesa em casa, e o silêncio entre mim e minha esposa se tornava cada vez mais pesado. A voz de Mónica do outro lado da linha era um lembrete suave de que a cura não era linear e, às vezes, a parte mais difícil era simplesmente se permitir ter esperança novamente. O momento finalmente chegou, aquele que eu havia adiado e temido por meses, sentar-me diante da mulher que havia despedaçado não apenas o meu coração, mas toda a nossa família. Nossa casa, antes repleta de risos e tranquilidade, parecia pesada com o silêncio e a dor silenciosa. O ar estava carregado de expectativa, medo e um fio frágil de tensão não resolvida que ameaçava se romper. Lembro-me de como ela parecia quando entrou na sala, olhos vermelhos e vidrados, bochechas inchadas, cabelos desgrenhados, uma casca frágil da pessoa que um dia conheci. O peso da traição a esmagava agora, não com a arrogância ou negação juvenil que eu um dia imaginara, mas com a realidade crua e agonizante de ter quebrado exatamente aquilo que ela tanto prezava. Por um instante, não vi minha esposa, mas uma pessoa se afogando em arrependimento e vergonha, e isso mexeu com algo complexo dentro de mim. Respirei fundo e falei com uma voz mais firme do que me sentia: precisamos conversar. Eu sei de tudo. Sei disso há 7 meses. Minhas palavras pairavam no ar como uma nuvem de tempestade prestes a explodir. Ela não respondeu a princípio, apenas desabou em lágrimas. Não o tipo de lágrimas educadas e artificiais, mas aqueles soluços incontroláveis que abalam o âmago, que jorram das profundezas do tormento. Eu conseguia ouvir a crueza em seus gritos: desespero, culpa, desgosto. Não era fingimento. Era dor, real e devastadora. Ela tentou explicar, tropeçando nas palavras, tentando juntar desculpas que só revelavam mais da sua confusão. Não significou nada. Eu nunca quis te machucar. Podemos resolver isso, se tentarmos terapia. Sua voz falhava a cada frase, a tristeza premiando seus apelos. Mas a verdade estava clara em seus olhos, ela buscava esperança, uma tábua de salvação que eu não estava mais disposto a lançar. Eu escutava, dividida entre a raiva e a pena. Uma parte de mim queria gritar, confrontar todas as mentiras e traições. Mas uma parte mais profunda de mim, ferida e exausta, sabia que aquela conversa não era mais sobre culpa. Era o doloroso reconhecimento de que o que tínhamos fora. Quebrado além do reparo.
Sua irmã estava por perto, uma sentinela silenciosa, com as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. Mais tarde, descobri que ela havia alertado minha esposa sobre esse acerto de contas inevitável, como sua própria vida havia sido dilacerada por escolhas semelhantes. O círculo de dor era maior do que eu imaginava. Fiz as perguntas que queimavam na minha mente, perguntas que eu jamais esperava que fossem respondidas. Por quê? Como você pôde fazer isso conosco? Comigo, com as crianças. O que se passava na sua cabeça quando você fez essa escolha? Ela hesitou, incapaz de dar uma resposta clara. Não sei. Acho que me senti perdida. Fui egoísta. Pensei que não faria mal a ninguém. Suas palavras eram confissões cruas, mas nenhuma delas poderia desfazer o dano. Em meio ao seu colapso choroso, compartilhei a verdade mais dura que consegui dizer: não há como consertar isso agora. A confiança se foi. Nossa família está destruída. Minha voz falhou, revelando a profundidade da minha dor. Ela soluçou ainda mais, implorando por uma segunda chance, prometendo confessar para a esposa da outra mulher e enfrentar todas as consequências, mas eu me senti entorpecido. O estrago já estava feito muito antes dessas palavras. Ficamos horas naquele quarto, o tempo se estendendo enquanto as emoções se chocavam como ondas entre nós. Exausta, finalmente quebrei o silêncio com uma sugestão relutante: talvez, para as crianças, tentemos terapia familiar. Mas para nós, não sobrou nada. Os dias seguintes foram um borrão estranho. A crueza daquele encontro permanecia na minha mente, em cada canto da nossa casa. Ela contou a todos, a esposa da outra mulher, amigos, familiares, sobre o caso. As consequências se espalharam por nossos mundos compartilhados. No entanto, apesar da sua franqueza, senti uma parede fria se erguer dentro de mim, construída por traição, tristeza e perda. Eu odiava pelo que ela tinha feito, mas ainda me apegava às frágeis lembranças de quem um dia fomos. E naquele ódio e sofrimento, entendi que o perdão, se algum dia viesse, não seria para ela. Seria para mim. Quando tudo no mundo parecia estar desmoronando, foram os rostos dos meus filhos que permaneceram comigo, límpidos, inocentes e frágeis em meio aos destroços da nossa família desfeita. O riso deles, antes a melodia da minha vida, agora ecoava com um tom de confusão e dor que nenhum adulto jamais deveria ter que testemunhar em sua própria casa. Após a traição, meu coração partido parecia uma tempestade que ameaçava afogá-los também. Era um paradoxo cruel: eu estava destroçada, mas precisava ser a fortaleza deles. A protetora deles. O momento em que me sentei com eles para explicar o que estava acontecendo foi um dos mais difíceis que já enfrentei. Minha voz falhou enquanto eu tentava encontrar palavras gentis o suficiente para protegê-los, mas honestas o suficiente para que não se assustassem com as sombras que espreitavam sobre nossa família outrora feliz. Às vezes, eu disse a eles: os adultos não conseguem mais viver juntos, mas mamãe e papai amam vocês, sempre e para sempre. Seus olhos brilhavam com perguntas silenciosas. Como eu poderia tranquilizar crianças que sentiam um futuro incerto? Como eu poderia manter o mundo delas seguro quando o meu estava desmoronando? Naqueles dias, percebi que o amor por si só não bastava. Eu precisava de ajuda, não só para eles, mas para mim mesma. Nossa terapeuta, Sarah, tornou-se um farol naquela névoa. Com ela, começamos a desvendar um nó de emoções que até as palavras tinham dificuldade de desvendar: raiva, confusão, abandono e esperança. A presença calma e constante de Sarah deu aos meus filhos espaço para expressar medos que nunca ousaram compartilhar comigo, e me deu ferramentas para ouvir de verdade. Fora da sala de terapia, minha irmã Emily assumiu um papel ainda mais vital, não apenas como família, mas como guardiã. Ela se dedicou a ajudar com as tarefas escolares, a lição de casa e a contar histórias para dormir, garantindo que meus filhos nunca se sentissem sozinhos. Seu apoio inabalável foi um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor encontrou um jeito de nos cercar. Também fiz questão de conversar com seus professores e treinadores, uma rede pequena, mas crucial, de adultos que conseguiam identificar mudanças de comportamento ou humor e oferecer um apoio extra. Educadores como a Sra. Hernandes e o treinador Miller tornaram-se aliados confiáveis. Sua compaixão me garantiu que o mundo dos meus filhos estendia além das paredes quebradas do nosso lar. No entanto, apesar de todos os esforços, o conflito interno que eu carregava era cru. Cada vez que eu via um lampejo de tristeza nos olhos do meu filho, meu coração se partia um pouco mais. Eu lutava contra a culpa: será que eu poderia ter feito mais? Essa ruptura foi culpa nossa. Será que a inocência deles sobreviveria a essa tempestade sem cicatrizes? E então houve momentos de amor teimoso brilhando através dessa escuridão, pequenos sorrisos após a terapia, risos e quando durante as noites de jogos em família, o calor dos abraços que me lembravam porque a luta importava. Esses momentos abriram caminhos em meio ao caos,
vislumbres de luz mostrando que a cura era possível. Ainda assim, a pergunta persistia. Como seguir em frente com o coração aberto em direção ao meu próprio futuro sem destruir a frágil cura que está acontecendo para meus filhos? Equilibrar as necessidades deles e meus desejos era como caminhar na corda bamba esticada sobre um abismo. Enquanto os observava dormir uma noite, a salvo, por um momento, da confusão e da dor, fiz um voto silencioso: não importa o quão quebradas as coisas estejam, eles nunca se sentiriam abandonados. Eu carregaria essa dor sozinha, para que ela não transbordasse sobre os ombros deles. Mas essa jornada de cura estava longe de terminar. Ainda havia conversas a serem travadas, limites a serem traçados e um novo tipo de amor a ser nutrido, não apenas pelos meus filhos, mas por mim mesma. Após a traição e a provação angustiante do divórcio, me via uma encruzilhada, não apenas entre o passado e o futuro, mas entre o desespero e a esperança. A dor ainda era crua, uma dor persistente que pairava em cada canto da minha vida. Mas, lentamente, muito lentamente, um novo capítulo começou a se escrever, não um capítulo sem cicatrizes, mas um capítulo repleto de coragem para curar e reconstruir. Os primeiros dias após o divórcio foram os mais difíceis. Eu estava mergulhada numa solidão sufocante, num silêncio tão alto que ecoava com lembranças do que um dia fora. Cada lugar familiar, cada rotina carregava o fantasma da presença dela. E com ele, a dor da perda. As noites eram as mais brutais. Eu me vi lutando com a pergunta implacável: quem sou eu sem ela? Era como perder uma parte de mim, o homem que eu pensava que era, definido por um amor agora despedaçado. No entanto, em meio à escuridão, pequenos atos de autocuidado se tornaram minha tábua de salvação. Amigos como Mark e minha irmã Emily, âncoras firmes na tempestade, me lembraram que a cura era um processo, não um destino. As mensagens de Mark, simples, porém poderosas, um dia de cada vez, tornaram-se meu mantra. A presença de Emily, seja em um café compartilhado ou em um ouvido atento, me envolveu no calor de uma família que se recusava a me deixar desmoronar completamente. Parte da reconstrução foi me reconectar com as partes de mim que eu havia negligenciado, as paixões, os sonhos, as alegrias simples que o divórcio ameaçava enterrar. Retornei a hobbies e interesses que antes pareciam triviais, mas se tornaram âncoras sagradas: corridas matinais no parque tranquilo, longos passeios de carro com música que agitava minha alma, livros que ofereciam refúgio e reflexão. Esses momentos de solidão não eram fugas, eram passos em direção à redescoberta. Mas o cenário emocional nunca foi tranquilo. Houve dias em que a amargura surgiu, em que as feridas da traição se inflamaram com nova intensidade. O perdão parecia impossível, uma montanha íngreme demais para escalar. Eu me debatia com questões de confiança: se eu poderia me permitir ser vulnerável novamente, acreditar no amor sem medo de me despedaçar. Nessa batalha interior, descobri uma verdade surpreendente: a cura não se trata de esquecer ou desculpar o passado, mas de recuperar o poder sobre a minha própria história. Percebi que o perdão, quando chegasse, seria um presente que eu me daria, uma libertação das correntes de raiva e tristeza que me mantinham presa. Lentamente, abri meu coração para novas possibilidades, não por desespero, mas a partir de uma esperança cautelosa. O nome de Mónica pairava em meus lábios, não mais um sussurro proibido, mas um convite gentil para imaginar um futuro onde a confiança pudesse ser reconstruída a partir da honestidade e do respeito. Mesmo assim, os limites permaneceram sagrados. Caminhei com cuidado, consciente do frágil equilíbrio entre seguir em frente e honrar o que havia sido perdido. A família continuou sendo a pedra angular da minha cura. Os sorrisos dos meus filhos, sua resiliência e seu amor inabalável me deram força nos momentos em que o meu próprio amor vacilou. As sessões de terapia se tornaram não apenas uma fonte de apoio, mas um lugar para trilharmos juntos um caminho, reconhecendo a dor e alimentando a esperança. Esta jornada, dolorosa, complexa, imprevisível, ainda está em andamento. Ela me ensinou que a perda não é o fim, mas uma transformação. Que das cinzas de um coração partido, um eu mais forte e sábio pode emergir. Hoje, aqui, sei que não há solução rápida, nem resolução definitiva. Mas há crescimento, coragem e uma determinação silenciosa para viver plenamente novamente. Esta não é apenas a minha história de dor e traição, é um testemunho da resiliência e da capacidade de cura do espírito humano. E se você se encontra trilhando um caminho semelhante, saiba disso, você não está sozinho. A cura é possível, um batimento cardíaco de cada vez. Obrigada por acompanhar esta jornada comigo. Se você já passou por algo parecido ou tem ideias para compartilhar, deixe um comentário abaixo e nos conte de onde você está acompanhando. Sua história importa e, juntos, podemos encontrar força. Você gostaria que eu ajudasse a redigir uma sessão de encerramento que unisse todas as partes e incentivasse a reflexão e o envolvimento do espectador?